Abre comigo aí, por favor, agora, capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. E aí aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, porque fala inclusive começa então a falar mais sobre a superioridade sacerdotal de Cristo. E aí no capítulo 4, versículo 14 e 15, fala alguns termos. Olha aqui, o eterno e sumo sacerdócio de Cristo, ele é muito superior ao sumo sacerdócio temporário dado a Arão e a sua família. Cristo tem um sumo sacerdócio eterno e completamente perfeito. Nós vamos ver no texto aqui, eu vou ler aí, a gente comenta um pouco, mas no capítulo 4 aqui, abre aí comigo, versículo 14. 4, diz assim, ó: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí ele começa a mostrar aqui que, apesar de Deus ter otorgado a Arão o sumo sacerdócio e toda a sua família, Arão não era perfeito. Olha o que fala a partir do capítulo 5, versículo 1. Fala assim, ó: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Como que ele mostra que Cristo é superior a Arão? Arão foi alguém que se tornou sacerdote por meio do mandato de Deus. Deus o outorgou aquele mandato, Deus fez com que ele se tornasse sacerdote, o sumo sacerdote, e isso foi algo que acompanhou a sua família, mas Arão era homem como nós. Ele era pecador, e ele fala aqui que quando ele ia oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, ele tinha que fazer pelo povo, mas tinha que fazer por ele também, porque ele também era um pecador. Ele era falho, já Cristo não. Cristo é perfeito. E eu nem posso usar o termo era, porque ele é. Cristo é perfeito. E na sua perfeição, ele não precisava oferecer nenhum... Jesus não morreu por si. Ele não morreu pelos pecados dele. Jesus não foi lá e se tornou sacrifício para que ele, por ter algum erro, fosse redimido de algum pecado. O que ele mostra é que Jesus morreu foi por mim, foi por você, foi por esse povo hebreu. Diferente do que Arão faria e do que Arão fazia. Arão morreu pelo povo? Não, muito mais do que isso, Cristo entregou a sua própria carne. Isso já mostra a superioridade de Cristo. Enquanto Arão levava o quê? Animais para serem sacrificados. Como se não bastasse, ele levava esses animais para serem sacrificados pelo povo e também pelo seu próprio pecado. Cristo não. Cristo, ele morreu sem pecado algum, pelos pecados do povo, pelos nossos pecados. Isso já mostra a superioridade de Cristo. O sacerdócio de Arão só durava enquanto ele estava vivo. Ele morreu, era passado para algum dos seus filhos, para outros. O de Cristo é eterno. A Bíblia, nós vamos ler, se eu não me engano, eu acho que eu destaquei o texto aqui, mas aqui em Hebreus fala que ele é da ordem de Melquisedeque. Por quê? Aquele Melquisedeque que Abraão encontra lá atrás, que inclusive nem existia lei que falava a respeito do dízimo, e Abraão já tinha no seu coração essa disposição no coração, e vai lá e devolve, que era o rei de Salém, e o sacerdote. A Bíblia fala que ele não tem começo nem fim, ninguém sabia a sua origem, nem o seu final, e Jesus é dessa ordem, da ordem de Melquisedeque, porque Jesus não tem início nem fim, não tem começo nem fim. O sacerdócio de Cristo, nós não sabemos quando começou, porque ele é eterno. É até complicado eu falar que Cristo é infinito, porque o que é infinito, ele tem começo e não tem fim. Cristo é eterno. Ele não tem começo nem fim, por isso o seu sacerdócio é eterno. Ah, mas Jesus morreu, assim como Arão. Ele morreu, mas ele ressuscitou. A superioridade de Cristo aí mais uma vez no sacerdócio. Ele é eterno. Ainda hoje, ele é o nosso supremo e sumo sacerdote. É isso que essa carta está mostrando para nós.